No vídeo de hoje a gente vai relembrar o trágico acidente que tirou a vida do baixista do Metallica, Cliff Burton. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Chegou aqui por causa do vídeo do Cliff Burton, não conhecia o canal? Não tem problema, cara, vai lá, já se inscreve aí. E para você que está retornando, muito obrigado aí por mais uma visita, muito obrigado a todos que apoiam o canal, a todos que compartilham, que deixam mensagens, comentários. Ó, cara, tamo junto, hein? Galera, vídeo de hoje, eu já tinha falado que eu ia fazer um vídeo do Metallica versus o Jason Newsted, da toda a treta que rolou, mas aí eu tava relendo os livros do Metallica, que eu já vou mostrar, e cara, eu não podia deixar de fazer um vídeo falando sobre como foi aquele trágico acidente do Cliff Burton. Então eu preferi fazer esse vídeo aqui do Cliff Burton antes, depois eu vou fazer o vídeo do Jason Newsted. Não vou gravar logo agora, até porque eu me concentrei em ficar lendo só essas passagens aí da questão do acidente do Cliff Burton, e depois eu vou dar mais uma lida aí pra ver como é que foi o negócio do Jason, com detalhes, como é que foi a saída dele, tudo que rolou, que a gente sabe que rolou muita coisa ali, desde a entrada do Jason até o momento que ele saiu, muita água rolou, né? Então vou deixar para fazer esse vídeo aí mais pra frente, vou fazer, não vou gravar hoje, mas eu queria falar sobre esse acidente aí do Cliff Burton, até porque o livro do Mick Wall, ele dá muitos detalhes e eu achei interessante fazer esse vídeo aí para vocês. Bom galera, então os livros que eu mencionei são esses aqui, o livro do Paul Stini, que é o All That Matters, a História Definitiva, que é um livro até bem grandinho, e o outro é esse aqui, que é o livro do Mick Wall, Metallica, a Biografia. Você pode reparar aí que os livros eles são mais ou menos do mesmo tamanho, porém, na minha opinião, o livro do Mick Wall ele é bem mais detalhado acerca de vários assuntos aí, principalmente aí nesse assunto aí da tragédia aí que acometeu o Metallica. O Mick Wall, são várias páginas aí detalhando o acidente, enquanto esse livro aqui ele passa mais batido, ele tipo em 2 páginas ele resume ali o que aconteceu. Então, para fazer os vídeos, eu acho que o livro do Mick Wall ele me trouxe muito mais informações. E aí muita gente me pergunta, muita gente manda mensagem também perguntando qual dos 2 livros é o melhor. Esse aqui, definitivamente, o livro do Mick Wall é bem mais detalhado aí uns fatos que aconteceram com o Metallica. E para quem tem o livro do Mick Wall, quiser dar uma pesquisada, ele começa a falar aí sobre esse acidente aí do Cliff Burton na página 238. Então vamos relembrar essa história trágica. Cliff Burton, que nasceu no dia 10 de fevereiro de 1962 e residia em São Francisco. O Metallica, como a gente sabe, o Metallica ele é original de Los Angeles, tem uma distância grande aí, cara, mais ou menos umas 6 horas de viagem de carro. E o Metallica ele conheceu o Cliff Burton quando a antiga banda do Cliff Burton, os caras foram tocar no Whiskey a Go Go em Los Angeles. E aí lá eles viram o Cliff Burton pela primeira vez, e aí quando acabou o show, os caras foram lá, o James e o Lars foram lá abordar o Cliff Burton, foram trocar uma ideia. E aí quando o Cliff Burton falou que ele estava pensando em sair da banda, os caras automaticamente convidaram o Cliff Burton para tocar no Metallica. E aí conversa vai, conversa vem, o Cliff Burton acabou aceitando, porém ele tinha uma condição. Ele não queria se mudar para Los Angeles, e aí os caras do Metallica, que já estavam a fim de chutar o baixista original, né, o Ron McGovney. Cliff Burton entrou na banda em 82, e aí a gente dando um salto temporal aí para 1986, Metallica já tinha lançado 3 álbuns, e o Metallica fez a turnê de verão de 1986 lá nos Estados Unidos, fazendo mais de 50 shows com o Ozzy Osbourne, Metallica banda de abertura. E aí na sequência o Metallica ia fazer uma turnê europeia chamada Damage Inc. Tour, e a banda de abertura seria o Anthrax. E aí o que aconteceu? Foi até nessa época aí que o James Hetfield caiu andando de skate, fraturou o braço, e aí quem assumiu a guitarra base do Metallica foi o John Marshall, que era road do Kirk Hammett, guitarrista do Metallica, e também era guitarrista da banda Metal Church. E aí o cara acabou assumindo ali a função do James Hetfield, que ficou só nos vocais, e aí eles iam fazer essa turnê aí turnê europeia, né? Para promover o Master of Puppets.
E os caras falam que eles venderam muitas cópias do Master of Puppets por conta da turnê com o Ozzy. Então a banda começou a crescer ainda mais. E aí no dia 24 de setembro a banda fez um show na Suécia, e aí o show seguinte seria na Dinamarca. E aí o que os caras fizeram? Os caras foram, e a viagem ia ser longa, e aí eles iam fazer essa viagem aí com um pequeno comboio. Seriam 2 ônibus, né? Um para transportar a banda, o tour manager e a equipe de palco, e o outro com o restante da equipe, além de um caminhão para levar o equipamento da banda. E aí esse roteiro ele passava por várias estradas aí no interior montanhoso lá da Suécia. E aí vale lembrar também, cara, que esse ônibus aí era um ônibus apertado, era um ônibus desconfortável, e os caras converteram o ônibus para ele ficar tipo leito. Então eles botaram as camas lá no ônibus e tinha as beliches no fundo, que era justamente onde o Cliff Burton estava dormindo aí no momento do acidente. E aí, antes dos caras viajarem, aconteceu aquela famosa história aí que a maioria dos fãs do Metallica conhece, onde o Kirk Hammett e o Cliff Burton, eles decidiram no baralho, né, na sorte, quem que ia ficar com o leito mais confortável, que era justamente o leito da janela. E aí o Cliff Burton, de cara, tirou o as de espadas. O livro do Mick Wall, ele conta que o Cliff Burton e o James Hetfield, eles foram os 2 últimos a ir dormir, e justamente o leito dos dois, eles ficavam lá no fundo do ônibus, um perto do outro. A maioria dos fãs conhece a história, mas muitas coisas aí que envolvem esse acidente, elas ainda estão incógnitas mais de 30 anos depois, como, por incrível que pareça, a identidade do motorista. A polícia sueca, depois que aconteceu o acidente, era de praxe, eles acabaram levando o motorista preso para averiguar a situação, para entender o que aconteceu. Depois o motorista acabou sendo liberado porque não foi identificado sinais de álcool, nem de nenhum outro entorpecente, e eles acabaram liberando o motorista. Mas por incrível que pareça, a identidade desse motorista até hoje, talvez ela tenha sido até preservada, mas ninguém sabe, ninguém menciona a identidade desse motorista. Inclusive a polícia sueca ela não menciona. O que se sabe do acidente é que, a princípio, o ônibus ele começou a derrapar, os pneus começaram a trepidar, e aí o ônibus, primeiro ele tombou para um dos lados, e aí depois ele capotou. Isso aí é o que se sabe, é o que ficou entendido aí do que poderia ter acontecido aí nesse acidente, até porque estava todo mundo dormindo, ninguém sabe ao certo, né? As pessoas só fazem uma conjectura. O único que realmente pode dizer o que de fato aconteceu foi o motorista. Tanto que ele fala que ele derrapou por causa do gelo que tinha na pista, e o James Hetfield, aí, já em vários documentários do Metallica, onde ele relata esse acidente, ele fala que ele caminhou por alguns metros ali na pista, e que ele não conseguiu identificar gelo nenhum. A vontade dele na hora era matar o motorista. Ele fala, tem isso aí, esse depoimento dele no livro, tem alguns outros documentários, que ele não viu gelo nenhum. Aliás, o James Hetfield, ele fala que a primeira lembrança dele foi ele ter acordado no acidente com um café quente derramando em cima dele, né, por causa da cafeteira que ficava ali próximo da cama dele, e uma gritaria infernal, Kirk Hammett gritando, o John Marshall gritando também, por causa da dor nas costas. John Marshall foi jogado para fora da cama também. O Lars Ulrich, ele teve até uma reação, para você ver como é que a adrenalina funciona no nosso corpo, né? Ele conseguiu sair do ônibus, ele saiu correndo, e ele não se tocou que ele estava com o dedo do pé quebrado. E aí ele parou de correr pela estrada, e aí quando ele voltou, aí que ele começou a sentir a dor, e aí ele começou a mancar. Bom, então o primeiro a conseguir sair do ônibus foi o James Hetfield. Depois o John Marshall foi o segundo a conseguir sair. E aí o John Marshall, ele se recorda que ele começou a ouvir um barulho assim como se fosse água corrente, e ele achou que eles tinham caído num riacho. Só que na verdade era o motor do ônibus que ainda estava ligado. O James fala que quando ele conseguiu sair do ônibus, ele pulou pela janela de emergência nos fundos do ônibus. E aí a primeira pessoa que ele viu foi o motorista, que já estava do lado de fora. O motorista correndo pela estrada aos gritos. O motorista estava histérico e completamente transtornado. E aí o James fala que a segunda pessoa que ele viu foi o Cliff Burton. Na verdade, ele viu as pernas do Cliff Burton, né? O Cliff Burton estava só de cueca também. E ele viu só as pernas do Cliff Burton debaixo do ônibus. O James fala que na hora, cara, ele não teve consciência da cena que ele estava ali presenciando.
que ele achava que o Cliff estava ali, mas estava vivo ainda. Aí teve um detalhe também macabro aí em cima dessa história, que depois que estava todo mundo do lado de fora, todo mundo tremendo de frio, o corpo do Cliff Burton ele ainda estava enrolado lá no cobertor que ele estava usando. E o motorista ainda tentou arrancar o cobertor do corpo do Cliff Burton. O James Hetfield foi para cima do motorista e o cara estava transtornado, queria matar o motorista. Bom, mas nem todo mundo conseguiu sair de dentro do ônibus. O técnico de bateria do Lars Ulrich e o road do James Hetfield, os caras ficaram presos lá no destroços. Os caras tiveram que esperar quase 3 horas para conseguirem tirar eles dali. E um dos empresários do Metallica, que estava tentando tirar os caras também, o cara não tinha se dado conta ainda, mas o cara estava com a clavícula quebrada ali, a adrenalina estava tão alta ali naquele momento que o cara não percebeu que o cara estava com a clavícula quebrada. Bom, como eu falei, esse resgate levou quase 3 horas aí para ser realizado. Foram usadas 7 ambulâncias, a maioria das pessoas, além da morte do Cliff Burton, a maioria das pessoas, além do Lars, que teve dedo quebrado, o outro quebrou a clavícula, a maioria dos envolvidos ali se cortou, teve hematomas aí pelo corpo todo. E aí, como eu disse, a polícia sueca, quando chegou, que entendeu ali a situação, eles acabaram levando o motorista preso para poder averiguar se o cara estava bêbado ou estava sob a influência de alguma droga. E aí, como se sabe, depois o motorista ele acabou sendo liberado, mas na hora, tanto o James Hetfield quanto o Kirk Hammett, os caras queriam matar o motorista porque eles achavam que a culpa era dele, que o cara estava doidão e tal. E todos eles contam que houve muita gritaria na hora e que eles custaram a acreditar que o Cliff Burton estava morto, que a ficha demorou a cair. E aí teve um detalhe muito macabro aí nessa tragédia aí. Os caras falam que quando veio o guindaste para poder virar o ônibus, que o corpo do Cliff Burton estava ali, cara, que os caras puxaram, o negócio ainda soltou e o ônibus bateu de novo no corpo do Cliff Burton. Ele já estava morto, né, cara, mas não deixa de ser um detalhe macabro aí. Temperatura na hora do acidente, ela estava em torno de 0 grau, mas a maioria das pessoas aí que dão depoimento sobre esse acidente, os caras falam que não tinha vestígios de gelo que justificasse ali ter acontecido aquele derrapamento do ônibus, né? Mas enfim, foi a história oficialmente como ficou, foi do derrapamento, os pneus trepidando e o ônibus tombando e consequentemente capotando. O Kirk Hammett fala que naquela noite, obviamente a turnê foi toda cancelada, que naquela noite o Kirk Hammett ele fazia, quando eles estavam nos hotéis, o Kirk Hammett ele fazia dupla de quarto com o Cliff Burton, e aí naquela noite ele acabou fazendo a dupla de quarto com o John Marshall, e o James e o Lars ficavam em outro quarto, e ele fala que naquela noite ele não conseguiu pregar o olho, cara, ele não conseguiu relaxar, não conseguiu dormir, o cara estava tão abalado que ele e o John Marshall, ele passou a noite inteira acordado, e ele falou que durante vários momentos que ele chegou a chorar pensando no que tinha acontecido. O acidente aconteceu na Suécia, e aí a banda, 48 horas depois, estava voltando para casa. O empresário da banda ficou para cuidar do translado do corpo, os caras estavam na Suécia, então tinha que mandar lá para São Francisco, na Califórnia, o corpo do Cliff Burton, e o cara ficou lá para cuidar da papelada, porque eles precisavam fazer a autópsia lá na Suécia, antes da liberação. Isso aí causou uma agonia em todo mundo, porque isso aí foi um processo demorado. E aí depois, no dia seguinte do acidente, as notícias correram não tão rápido quanto é hoje em dia, né? Afinal de contas, naquela época a gente não tinha celular na internet. Então, os jornais noticiários começaram no dia seguinte a informar que tinha acontecido um acidente e tal, mas por incrível que pareça, os pais do Cliff Burton e a namorada dele na época, eles demoraram a ficar sabendo do que tinha acontecido. E aí o relato mais bizarro aí dessa história toda é justamente o da Corinne Lynn, que era a namorada do Cliff Burton na época, e que ela fala que na sexta-feira ia ter um show do R.E.M. lá em São Francisco. O show acabou cancelado, e era uma banda que o Cliff Burton gostava muito, e aí eles se falaram pelo telefone, aí ele falou pra ela curtir o show, depois ela ligar pra ele quando acabasse o show, que ela chegasse em casa, pra ela ligar pra ele, pra contar como é que foi. E aí ela fala que ela saiu, o show foi cancelado, ela saiu com uma amiga, falou que ela ficou bebendo, e ela voltou pra casa por volta de meia-noite e ligou
pro hotel em Copenhague, na Dinamarca, que é onde eles deveriam estar. Os caras do Metallica já deveriam estar hospedados, já deveriam ter chegado. E ela fala que ela ligou e o hotel falou, olha, não chegou ninguém, os caras não estão aqui ainda. E ela achou estranho aquilo ali. Ela ainda usou o pseudônimo que o Cliff Burton costumava usar quando estava hospedado aí nesses países aí. Os caras falaram, também não tem ninguém com esse nome. Aí ela perguntou sobre os outros integrantes da banda, sobre os outros membros da equipe técnica, e nada, cara, ninguém tava lá, falou, não chegou ninguém, não veio ninguém. Ela falou que achou aquilo estranho, mas que foi dormir. E aí no dia seguinte ela saiu, ela foi fazer outras coisas, e aí só à noite, quando algum amigo dela, que já estava sabendo, parece que por conta dos pais do Cliff Burton, e aí os caras acabaram dando a notícia para ela, ou seja, ela só ficou sabendo, tipo, mais de 24 horas depois do que tinha acontecido. O Jim Martin, que era um amigo pessoal do Cliff Burton também, falou que ficou sabendo da tragédia pelos pais do Cliff Burton. A mãe dele ligou pro Jim Martin e avisou, ele falou que ele não conseguia acreditar, que ele ficou atônito aí durante um bom tempo. E o Dave Mustaine, que tinha sido parceiro do Cliff Burton no Metallica, também falou que ficou sabendo por conta do empresário do Metallica, que ligou para ele, falou que ele começou a chorar também, não acreditou. Dave Mustaine, inclusive, fez uma música em homenagem ao Cliff Burton no álbum So Far So Good So What, a música In My Darkest Hour do Megadeth. Os caras do Anthrax falam que eles estavam em turnê conjunta, né? Eles falam que eles receberam a notícia da morte do Cliff Burton por volta de 3 e pouca da manhã, quando a tour manager deles ligou. Os caras acharam estranho por ligando aquela hora da madruga. E aí ela falou, olha, o turnê foi cancelado, infelizmente o Cliff Burton sofreu um acidente, o cara tá morto. E os caras ficaram sem acreditar. Cliff Burton faleceu no dia 27 de setembro de 1986. O cara tinha 24 anos. E aí o funeral dele aconteceu nas primeiras semanas de outubro. Afinal de contas, o corpo ele levou um tempo para chegar nos Estados Unidos. Aconteceu em São Francisco. O corpo do Cliff Burton foi cremado e as cinzas dele foram espalhadas num lugar chamado Maxwell Ranch. O Cliff Burton ele começou a tocar baixo aos 13 anos, justamente por causa da morte do irmão dele, quando ele tinha essa idade, e o irmão dele era baixista, e aí ele prometeu que ele seria o melhor baixista do mundo, e que ele iria fazer isso aí para homenagear o irmão dele. Apesar do corpo do Cliff Burton ter sido cremado, ele ganhou uma lápide lá nos Estados Unidos e também na Suécia, no local do acidente. No ano seguinte, em 1987, o Metallica lançou um VHS chamado Cliff and All, com várias imagens aí de shows, muitas não profissional, da época do Cliff Burton na banda, né? Dos três primeiros álbuns, das 3 primeiras turnês. A procura por um substituto do Cliff Burton, ela começou no dia seguinte, mas isso aí eu só vou falar no próximo vídeo. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido. Vou pedir para vocês, mais uma vez, deixar aquele like maroto, para vocês divulgarem o canal, para vocês me ajudarem aí a fazer o Rods Online crescer, beleza? Galera, um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui!